Boa tarde. O bom dia, né? Que a gente não almoçou ainda, né? Bom, primeiro de tudo, eu queria saber quem é que veio do Mulheres no E-Commerce. Levanta a mão, só para... Ah, que legal, muito bom. Quem não conhecia o projeto ainda? Quem não conhece o projeto Mulheres no E-Commerce? Bacana, tá. Bacana, legal. Eu vou falar bem rapidinho sobre o Mulheres no E-Commerce, tá? Eu sou Carol Moreno, sou fundadora do Mulheres no E-Commerce, também trabalho como diretora de novos negócios na Original.io. E o Mulheres no E-Commerce é uma iniciativa que visa ajudar, empoderar outras mulheres, mulheres do mercado. Na época que eu criei o Mulheres no E-Commerce, que foi em 2017, a gente ainda não via tantas mulheres palestrando nos eventos. Então, a ideia era que a gente conseguisse trazer mulheres cada vez mais para estar ali, né, nos holofotes, e com isso essas mulheres que fossem crescendo e ajudando novas mulheres que estavam entrando no mercado. E aí a gente criar essa corrente do bem que já tem 3 anos e hoje conta aí com quase 9 mil mulheres. Então é isso. Depois sigam no Instagram para vocês conhecerem o projeto. A gente tem grupos no WhatsApp, eventos, ações, várias coisas, e que a gente está sempre aí no mercado ajudando as mulheres, certo? Bom, hoje... Eu, na verdade, acho que nem recebi o... Mas, enfim, e é isso. E aí, até dia 7, foi do sábado, aí, assim, para quem conhece o logo, né? Mas eu fiz a minha primeira tatuagem, que é um raio, que é o ícone do Mulheres no E-Commerce, que é o quanto eu acredito, eu me dei isso de presente no Dia das Mulheres, que é o quanto eu acredito e vivo por esse propósito, sabe? Obrigada. Bom, mas vamos lá, vamos fazer conteúdo, vamos falar de conteúdo agora. Quantas aqui são lojistas? Tá. Fornecedoras, trabalham em alguma empresa de tecnologia, RP, plataforma, certo? Consultores, show. Bom, o tema que eu trouxe hoje aqui para a gente falar um pouco sobre marketing social. Marketing social não é um tema tão novo assim, né? Isso já é debatido há muitos anos, mas eu acho que a maneira como a internet vem se comportando e o que ela trouxe para o mundo, eu acho que a área de marketing social acabou ficando mais em evidência e virando até uma estratégia para muitas marcas começarem a cada vez mais crescer, ganhar visibilidade, tá? E aí eu começo aqui falando. As pessoas, elas não compram mais produtos ou serviços. As pessoas compram... Alguém tem algum palpite? Que mais? Não, que mais? Não. Experiência também. Mas a experiência, ela é atrelada a isso, é essa palavra. Quase. 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 Valores. Tá? As pessoas, elas hoje compram valores. A gente fala da experiência de compra de uma maneira que eu preciso me identificar com uma marca para consumi-la. Se eu não me identificar com aquela marca, na hora que eu for consumi-la, eu vou olhar só ela primeiro por tudo, pelo preço. Eu falo valores, não é valor de preço, não, tá? Não é preço de produto, é valor de ética, valor de social, o que aquilo impacta de fato na sociedade, tá? E o porquê que isso está acontecendo? Antes de a gente entrar na questão, trazer alguns cases para vocês e alguns números de mercado, eu quero falar para vocês uma coisa que é o que está impulsionando muito isso, que é o novo consumidor. Quem é o novo consumidor? Onde moram? O que comem? Do que sobrevive? Agora aqui na ComSchool. Bom, eu tem um material bem legal, que é esse do Euromonitor Internacional, que foi lançado ano passado, com as 10 principais tendências de consumo. Não sei se alguém já chegou a ver esse material, mas eu separei os 3 principais e que me chamaram muito a atenção, que vai de encontro com esse tema. E essas 3 tendências são o consumidor consciente, de volta ao básico e encontrando o meu jomo, tá? O consumidor consciente. O que as pessoas fazem para consumir consciente? Primeira coisa, elas avaliam o impacto do serviço ou produto.
Então, qual que é o impacto que aquele serviço que eu estou consumindo, ele vai ter na sociedade? Eu vou consumir produto, por exemplo, eu vou comprar no Carrefour que bateu lá no cachorrinho, né? E isso marca a gente na hora que a gente vai consumir. Reutilização dos produtos. Então, por exemplo, eu vou comprar um produto que esse produto ele está pensando ecologicamente, ele foi criado para ser pensado ecologicamente no meio ambiente. Qual é o impacto disso? Conhecer e valorizar práticas de responsabilidade social da empresa. Como que essa empresa ela se posiciona? Quando até a gente fala dessa palavra, para a marca, isso hoje é exigido lá fora, né? Estados Unidos, Europa, eles já estão um passo à frente da gente em relação a isso. O consumidor ele exige que a empresa se posicione em relações sociais, em questões sociais. Tá? E aqui essa questão também de divulgar o consumo consciente, que é, gente, para os meus amigos nas minhas redes sociais, eu consumo consciente, eu comprei numa empresa tal, que é produto alugado, e eu não estou tendo um produto que eu tenho que fazer o descarte depois, e por aí vai. E esse número que é bem legal. Em todo o planeta, 45% das pessoas compartilham fotos ou vídeos semanalmente. Então, quando a gente fala que o novo consumidor, que um deles, que é o consumidor consciente, ele está ali postando tudo e ele quer postar isso, então, para a marca, isso gera um buzz que é muito bacana, é muito interessante. Tá? Mas já vou entrar, daqui a pouco eu vou entrar num outro ponto importante também para vocês entenderem. E aí, aqui falando um pouco do perfil desse consumidor consciente, né? Então, nós temos os econômicos, que são os indiferentes, os iniciantes, que é praticamente indiferente, porque né, ele não tem ainda aquela questão de olhar para isso como uma prioridade. E a gente tem os engajados e os conscientes. O que uma marca precisa para que ela consiga crescer? Ainda mais para quem está começando. Ela precisa de engajamento. Então, os engajados é o público que mais assim está neste momento agora, porque isso vai evoluindo, obviamente, mas que estão adeptos a isso. E os conscientes, que são mais velhos, mas eles têm uma maior qualificação econômica e educacional. Tá? É onde está o dinheiro ali. Onde está o foco numa estratégia de marketing social. Tá? De volta ao básico. O público de volta ao básico, às vezes até eu me sinto esse público. Para ser bem sincero, eu me sinto esse público. Porque é o afastamento do materialismo, é a simplicidade, a autenticidade e individualidade. Então, assim, será que eu quero estar todos os dias maravilhosa, ou eu quero viver uma vida um pouco mais simples? Eu estou de salto aqui hoje, mas tem vários eventos que eu vou de tênis e está tudo bem. Eu não preciso viver dentro de um estereótipo. E isso é um estado de consciência de cada um. E isso é um tipo de público. E esse público, ele consome. Né? Então, simplicidade, autenticidade, individualidade. Faça você mesmo. Né? Então, maquiagem, comida, viagens. Por exemplo, até coloquei o Airbnb como um exemplo. Que a pessoa, ao invés de ela escolher um pacote de viagem, ela mesma programa a viagem dela. Ela tem a liberdade, a flexibilidade de fazer da maneira como ela quer. Até porque tem vários influenciadores hoje que ensinam como você fazer. Você quer ir para Genebra? Então, você vai por aqui, tal, você pode ficar nesse hotel, você pode comer nesse lugar. Então, a gente quer ter cada vez mais esse individualismo nosso. Deixa que eu mesma faço e tudo mais. Tá? E aqui, encontrando o meu jomo. Se eu estiver falando muito longe do microfone, porque às vezes eu estou percebendo que eu estou esquecendo que eu estou com o microfone. Encontrando o meu jomo. O Encontrando Meu Jomo é um público bem legal também. Alguém já ouviu falar disso? Jomo, FOMO? Alguém sabe? Ouviu ontem? Então que bom que eu trouxe um assunto novo. Eu vou explicar primeiro o que é FOMO. Tá? FOMO é Fear of Missing Out, que significa medo de estar por fora. O que isso quer dizer? Em terra de redes sociais, o FOMO ele era o rei. Ou é o rei ainda. Você está quase passando para o jomo. Por quê? O medo de você estar por fora é quando você, por exemplo, dezembro, eu vou tirar férias em janeiro, vou viajar, mas eu estou em dezembro no escritório, estou vendo nas redes sociais, está todo mundo viajando, todo mundo aproveitando. E aí as pessoas começam a ter aquele sentimento de estou por fora, não posso ficar por fora.
Foi para Acapulco, exatamente. Amo Chaves. E exatamente isso. Por quê? Isso é o que as redes sociais vêm propiciando já há um bom tempo. Aí o Instagram vai lá, tira os likes, as pessoas começam a ficar depressivas, ansiosas, etc, 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 etc e tal. E aí, por que veio o Jomo? O que é o Jomo? Ah, antes eu esqueci que eu tinha colocado esse número. Mais de 40% dos brasileiros são viciados em smartphones. Tá? Então, o FOMO, ele é um público que as pessoas foram cada vez, assim, muita gente está vivendo no extremo, no limite, estão extremamente viciadas em redes sociais. E isso, para as empresas que querem vender redes sociais, isso é ótimo. Mas, como tudo na vida, né, a gente vive em ondas, o mercado ele é assim, então nem tudo é sempre a mesma coisa, a gente tem que se adaptar com isso. E aí vem o joy of missing out. Eu estou curtindo estar por fora. E eu estou super jomo. Mas eu estou super. Tô aqui. Hoje eu estou meio blogueirinha postando, mas eu estou super jomo ultimamente. Mas o que é legal disso, do jomo? É que eles querem viver uma vida mais real. Eles se preocupam mais com a humanidade. Foco em qualidade de vida. E alegria em se isolar. E aí eu destaco humanidade. É essa era que a gente está começando a viver, que é o eu 5.0. Tá? Depois até pesquisem sobre esse tema. Mas isso é legal de a gente começar a olhar, mas aí tem uma grande questão. Aí você está me falando, Carol, que em tempos de redes sociais, onde eu tenho toda a minha estratégia de marketing, todas as minhas vendas, você está querendo dizer que as redes sociais vão deixar de existir? Não, obviamente. Mas que as pessoas elas não vão olhar mais para isso com tanta prioridade como elas olham hoje. E aí, com isso, é o momento que a gente tem que pensar como que eu vou me reinventar como marca para que eu consiga continuar engajando esse público que não vai ter tanto tempo mais em redes sociais. O que eu vou fazer com esse público que vai reduzir o tempo online dele? Tipo, talvez não isso, é exagerado, mas mais ou menos. E como a gente chega nesse cliente? Então, primeira coisa, engajando o público. Isso aqui é bem legal, que é um exemplo simples, tá? Mas a Sephora, por exemplo, criou uma comunidade para as mulheres que, né, se interessam pelo assunto. Então, você não necessariamente você está numa rede social ali, naquele momento. Mas você está curtindo, vendo um tema que é do seu interesse e você está engajado com aquela marca. Ou, por exemplo, o próprio Mulheres no E-Commerce. Eu falo disso porque é surreal. Hoje a gente tem mais grupos, mas todos os grupos lotados o tempo inteiro, mulherada mandando mensagem, fazendo negócio, fazendo network, empresas ali fazendo o seu merchan. A gente tem dia certo, inclusive, para isso acontecer. Mas qual que é o ponto? Isso é um engajamento. Se o Mulheres no E-Commerce, por exemplo, não fosse um projeto social, vamos dizer assim, mas que tivesse esse apelo para a mulher e tivesse uma empresa por trás, que não é o caso, que nós somos agnósticas, mas dando um exemplo para vocês, é surreal como você consegue engajar um público. Então, enquanto você tem, às vezes, lá um mailing de 50 mil empresas, que você fica lá disparando, e-mail, a pessoa nem vê mais, aqui você está o tempo inteiro, você está presente na vida do seu consumidor. E você não só está presente na vida dele, como você está impactando a vida dele. Não tem coisa que vale mais do que isso. E aí a gente, óbvio, compra mídia ads e gasta com clique e tudo mais. O cara compra, não gostei da usabilidade, sai do site. O site estava num dia que não estava com algum erro no servidor ou na plataforma, você perdeu um cliente e gastou um clique. Aqui você está impactando a vida dele e vai impactar pessoas da vida daquela pessoa e isso gera um negócio que vai além do que a gente imagina, tá? Outra coisa legal também é o Pollen, que é uma iniciativa, estou trazendo alguns cases para vocês entenderem, mas o Pollen também, que é uma empresa que todas as compras que são feitas nos e-commerces, eles revertem para instituições que eles apoiam. Então, isso é muito legal também. O Bora Vender, que eu coloquei aqui também, que é uma comunidade de lojistas
que também é uma coisa que engaja o público. Então, por exemplo, Bora Vender, que é uma iniciativa da Loja Integrada, que é um movimento que cresceu muito. E hoje tem vários lojistas ali, tem a Loja Integrada por trás, mas que, enfim, vem fazendo a diferença na vida de vários empreendedores no Brasil. O Boot E-Commerce. Não sei se alguém já ouviu falar do Boot E-Commerce? Legal. O Boot E-Commerce também, que é uma iniciativa bem bacana para engajamento e networking para fazer negócios. Então, isso também é uma coisa que engaja público. E aí, quando a gente fala de comprar causas, a gente fala de marketing social. Aí eu vou trazer alguns casos tradicionais bem rápidos. Como é que eu estou de tempo? 15? Tá. Então, aqui, por exemplo, tem o case da Pedigree. Né? Aqui tem o case da Natura. Natura tem muito ela sempre teve esse apelo à questão da Amazônia, tudo, né? Ela tem até uma linha de produtos, inclusive vi uma palestra deles uma vez no Rio de Janeiro, maravilhosa, falando sobre tudo que eles fizeram com aquela marca Ecos deles, maravilhoso. E isso teve um buzz gigantesco para eles, tá? IP também, que todo o produto que você compra é revertido para plantar novas árvores e tudo mais. E aí eu trouxe alguns outros cases um pouco diferentes, trazendo um pouco mais para e-commerce e coisas mais simples, para até ser algumas ideias que, de repente, vocês podem usar no dia a dia. Então, por exemplo, Canui, loja de calçado. O que eles fazem? Arrecadam calçados antigos para doar para as pessoas moradoras de rua. Então, você sabe que você está comprando um sapato com eles, mas que você também está contribuindo para pessoas que não têm o que vestir. Às vezes, a gente não deixa de usar um sapato porque, sei lá, rasgou um tecido, rasgou... Mas ele dá para usar, só não está um sapato que você vai para evento, sei lá. Então, é legal. E eu trouxe porque tem a ver com o segmento. Eu acho que eu entendi, eu fui impactada dessa forma. Eu acho que é genuíno. E inspira também, né, a compra em benefício ao próximo. Um case de uma empresa que eu acho bem legal. Quem conhece a Barbearia Corleone aqui? Tá. A Barbearia Corleone, ela fica no Itaim Bibi. Acho que são 2 ou 3 unidades. E, assim, eles são muito focados em experiência. Eu adoro almoçar lá, inclusive, porque tem restaurante lá dentro. Então, é muito legal. Só que, fora isso, o que eles fazem lá? Uma vez por mês, eles pegam os cabeleireiros e os barbeadores e levam e vão até pessoas, né, com síndrome de Down e fazem o cabelo, a barba. E isso eles postam nas redes sociais, putz, gera super buzz, assim, e é muito legal. Muito legal. E por que eu falei deles? Porque é uma empresa pequena, não precisou fazer uma super campanha, que nem faz o McDonald's, que nem faz a Coca-Cola, para poder ganhar visibilidade. É uma coisa que ali dentro do seu meio isso vai impactando, porque as pessoas elas se sensibilizam com essas coisas, o mundo ele está nesse momento, né? E é bem legal esse case. Da Puquê também, que é bem legal, que é loja de moda. Alguém já deve ter ouvido falar, porque esse também eu vi bastante falar sobre esse, que é campanhas Meias do Bem, que você vai lá, doa meias e eles transformam em cobertores para as pessoas moradoras de rua. Então, isso é muito, 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 muito bacana. E aí eu deixo questionamento para vocês. Como que vocês estão engajando o público de vocês? E quais causas que vocês podem comprar com a empresa? O que vocês, como marca, podem fazer pela sociedade? E, obviamente, de uma maneira genuína, né? A sociedade ela percebe rapidamente quando uma coisa é oportunista, e aí isso é muito negativo para a marca, extremamente. Mas o que vocês podem fazer para engajar o público de vocês? Né? Será que só comprar clique em Facebook, Instagram, Google e só trabalhar isso vai adiantar? Porque cada vez mais esse mercado cresce, cresce, cresce. O clique fica mais caro, o alcance fica mais difícil. Né? E eu achei muito incrível a palestra da Liliane. Cadê ela? Acho que ela já... sobre Pinterest, amei. Então, assim, o que a gente pode fazer para se reinventar e para, de alguma forma, mostrar que está impactando a sociedade?
né? E qual é o seu público? O que o seu público precisa? Qual é o tipo de causa que tem a ver até com o propósito da empresa? E tem empresas, inclusive, que são business que ganham dinheiro com grandes propósitos, né? E isso é muito legal, né? Enfim, a gente sempre ganha dinheiro sem propósito, ganha dinheiro com propósito, então é ótimo, né? E aí eu trouxe também esse número, que eu acho que é legal, mostrando um pouco sobre como, né, o Brasil está em 5º lugar dos consumidores que dizem comprar as causas sociais, comprar por conta das causas sociais, tá? E eu trouxe este número, que é muito interessante, tá? 91% dos consumidores trocariam uma marca por outra que se posiciona em causas sociais. Então, assim, esse é um número que eu acho que é assim... Ai, Carol, mas quanto que cresce a empresa? Quanto que ela vende mais? Se 91% dos consumidores trocam uma marca por uma outra que se posiciona, eu acho que já está bem claro, né, de quem falta fazer a tarefa de casa. Certo? E aí, aqui também bem legal, que eu trouxe, falando um pouco de 2017, quais eram as causas, as categorias de causas que eram mais compradas, mais adquiridas, né? Que as pessoas faziam as suas ações. Então, combate à fome, à pobreza, vida saudável e bem-estar, educação, meio ambiente, acesso à justiça para todos, igualdade de gênero, consumo sustentável e cidades inclusivas sustentáveis. E é muito interessante porque em 2018 a gente percebe que houve crescimento, alguns aumentaram, outros diminuíram um pouco. Por exemplo, combate à fome diminuiu um pouco o percentual, né? Mas você vê também que educação cresceu. Então, isso é uma coisa que é importante, né? E que ótimo isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a igualdade de gênero, que é o de todos, o que dobrou praticamente, né? Em um ano, isso. Não, do 2019 não saiu ainda. Por isso que eu não trouxe, eu procurei. Você tinha postado só 18, aí você pôs os dois. 17 e 18. Um comparativo. Mas quando sair de 19, que eu estou também querendo que saia logo para poder ver. E sentir isso, porque eu tenho certeza que isso aqui cresceu ainda mais. Eu tenho certeza que cresceu ainda mais. Mas para vocês entenderem como que essas causas estão cada vez ganhando espaço, sabe? E vão ganhar cada vez mais, né? Obviamente. E aí aqui é importante destacar uma coisa que, como eu falei, primeiro, transparência com propósito. Então não adianta, por exemplo, você falar que você apoia as mulheres, por exemplo, e a sua empresa é cheia de problemas de assédio com as mulheres. Você não pode... É diferente de eu ser uma empresa de tecnologia, eu vender tecnologia e eu usar o Excel. O meu cliente ele não vai deixar de comprar comigo porque eu uso o Excel. Mas a partir do momento que eu me posiciono como uma empresa que eu apoio movimentos feministas e o board da empresa, o conselho da empresa, né, até o próprio empreendedor ali é super machista, faz vários assédios com as mulheres, aí isso é imperdoável. A sociedade ela não perdoa, né? E é muito engraçado como as redes sociais... Cara, é muito doido isso. Vocês têm noção do poder da internet? Porque a internet, ela pode, assim, do dia para a noite, acabar com a reputação de alguém ou de uma empresa. Mas, assim, do dia para a noite. E ela pode também pegar uma pessoa que ninguém conhecia e, de repente, torná-la a pessoa mais... Para mim, a maior prova disso, e sim, me julguem, é o Big Brother. Porque de um dia para a noite, uma pessoa vira uma vilã e, de repente, ela é o campeão. Exatamente, ouvir o presidente, ou foge do país. Enfim, várias coisas acontecem. Então, eu acho que isso é o que a gente vê, é como que a internet ela tem uma... Cara, assim, uma energia, ela consegue, de uma forma
monstruosa transformar tudo. E aí, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisinha que a gente fale diferente, uma coisinha que a gente faça diferente, algo que as pessoas entendam de uma maneira que você não tinha aquela intenção, isso se propaga e, assim, para arrancar isso é muito difícil. Tem a agilidade na persuasão ou na manipulação. Em qualquer um dos dois. Exatamente. Exatamente. Fake news é, por exemplo, tipo isso. Hoje em dia, não. A agilidade leva a informação. Seja É. de uma forma ou de outra, mas propaga com uma rapidez. Exato. Apenas ao vento, você não recolhe nunca mais. Exatamente. E isso é, assim, é uma coisa que eu fico pensando às vezes, porque se a empresa ela não tiver um bom posicionamento, se ela não tiver um feeling disso, porque o que eu vejo, um dos erros assim, muito grandes das empresas é, eu vou colocar uma pessoa ali para cuidar das minhas redes sociais e coloca meu sobrinho ali. Entendeu? Vou colocar meu sobrinho ali para cuidar, um negócio totalmente assim. Eu falo, Mulheres no E-Commerce, a gente tem o Instagram, né? Eu estava até falando. Hoje a gente tem mais ou menos umas 10 a 15 mulheres voluntárias que tocam várias áreas dentro do Mulheres no E-Commerce. A única área que eu tenho um apego é o Instagram. Porque eu acho que, assim, ali está muito o DNA do projeto, tudo que a gente faz, o engajamento, as ações, as pessoas que marcam. Então, isso é uma coisa que tem que ser olhado com cuidado. E as empresas, elas às vezes só simplesmente, é o Instagram, é uma rede social. Sendo que esse número, que é verdade, 70% dos consumidores que frequentam hoje as lojas virtuais vieram do Instagram. A grande maioria, principalmente moda, é esse o número. Então, assim, gente, se você não tiver uma humanização para poder olhar para suas redes sociais, né? Posicionamento da marca também, que óbvio. Isso é uma palavra que a gente sempre usa quando a gente fala nesse assunto. Tá? E experiência, né? Que é despertar os desejos e as necessidades do consumidor. Tá? E aí, só para vocês saberem onde já foi debatido esse tipo de assunto. No IT Forum, que é um evento de tecnologia, em 2019, né, ano passado, foi muito falado sobre isso, que se fala sobre o Eu 5.0, que é sobre posicionar o ser humano no centro da discussão tecnológica. Tá? Então, isso é muito, muito bacana para a gente entrar de cabeça nesse assunto cada vez mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.